Olá, meus amados amigos e irmãos. Estamos aqui no nosso comentário, está escrito, né? Maktub, está escrito. Estamos trazendo aqui na história sobre o livro dos Hebreus, mostrar aqui para vocês esse maravilhoso livro de Flávio José, um grande historiador, que trouxe toda a história do Antigo Testamento. Temos trazido aqui parte de vários livros do nosso Velho Testamento. Primeiro iniciou nos Pentateuco e chegamos a Salomão. Foi onde nós finalizamos, no grande rei Salomão. E esse nosso comentário, hoje vamos falar do quem sucedeu Salomão. A história, querido, desse historiador Flávio José traz ele aqui para nós, da história bíblica, sobre esses acontecimentos dos grandes reis, da vitória de Davi, do rei Salomão, de toda a sabedoria dele. E agora Israel, conhecido como os Hebreus, agora Israel vai ser dividido, Reino do Norte e Reino do Sul. Dividido por causa de uma desobediência de um filho que não quis ouvir as pessoas mais velhas. Salomão tinha todas as diretrizes que ele tinha colocado ali para estar todo o povo de Israel junto. As 12 tribos estavam agora ali. Jerusalém era a grande capital, aonde comandava, todos iam ver a Salomão. O grande templo que ele criou, o templo ali para abordar a Arca da Aliança e tantas outras coisas. Agora, o filho dele esquece e, de vez de buscar entendimento e conhecimento com os anciões, vai buscar com os mais jovens. Salomão, agora, o historiador vai nos dizer que ele morre ali com uns 96 anos, já bem avançado de idade, já bem farto de dias. Por isso que ele vai apresentar para nós o Eclesiastes, contando a vida do dia a dia dele, todas as coisas maravilhosas que ele fez. Então, queridos, é uma coisa muito interessante entender essa história maravilhosa. Como aqui na Bíblia fala o reis das monarquias e dividida. Judá, que é o reino do sul, e Israel, que é o reino do norte. Estou trazendo aqui, porque não dá de eu ler para você, mas eu estou aqui mostrando a divisão dos grandes reis. Os reis de Judá começa com Roboão, Abiás, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Atalha, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, Amós, Josias, Joacás, Joaquim, Zedequias e a destruição do templo de Jerusalém. Até ali vai chegar no primeiro ataque de Nabucodonosor, que é o primeiro império babilônio, que vai tomar de conta do povo e levar o povo a cativeiro. O outro também é Israel, vai estar do outro lado Jeroboão, Nadab, Baza, Elá, Zerim, casa de Urim, Ourim, Acabe, Acasias, Gerão, dinastia de Jeú, Joacás, Joás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Maneei, Pecaías, Peca, Osés. Todos esses foram os grandes reis que reinaram ali com a capital em Samaria. E lá Nabucodonosor vai invadir e vai destruir toda Samaria e todo o povo de Israel. Aquelas tribos que ficaram, 10 tribos ficaram na região de Israel e 2 ficou em Judá. E Judá vai ser destruído depois, levado para o cativeiro. Então, querido, para você ver o quanto a história é interessante. Por causa da desobediência, de não ouvir alguém com inteligência e uma idônea melhor para ensinar, esse jovem rapaz aqui, líder e rei, depois do seu pai, acaba destruindo uma nação inteira, porque não tinha experiência. E de vez dele buscar experiência com os mais velhos que tinham experiência, ele buscou com os jovens, não dizendo que o jovem não tem experiência, mas a questão é que ele estava aprendendo ali. Então os jovens tinham as experiências deles normalmente do dia a dia, não com a experiência de anos e de tempos como os anciões ali de Israel tinham. Então, triste fazer isso, que agora, por causa desse erro, todo o povo, toda a nação de Israel paga o preço muito alto, porque desobedece a Deus. O Deus de Israel é deixado de lado e agora entra ali as idolatrias e tantas coisas erradas que Deus teve que fazer o povo pagar o preço grande, usando uma nação babilônica, que foi a primeira, para ali fazer a divisão e levar cativeiro. Depois eles foram presos pelos persas,
depois veio Alexandre o Grande, depois veio até chegar os romanos, né? E chegando aos romanos e dominou ali por anos e anos o povo de Israel, submetendo eles a cativo. Então, querido, que nós entendemos aqui da história, que a palavra de Deus, ela nos ensina que a história está aí e escrita para que nós venhamos aprender sobre essa história. Como é maravilhoso, se você gosta de pesquisar a história, principalmente como eu gosto de pesquisar a história bíblica, a palavra de Deus, então devemos pesquisando e buscando pela história aqui dos hebreus, você vê o quanto eles sofreram e pagaram um preço alto. Então o que eu trago aqui para você do nosso comentário, o MacTube, está escrito sobre o que o Flávio José traz sobre esses grandes reis, quanto sofreram, quanto pagaram o preço. Começando aqui por Roboão, filho de Salomão, né? E encerrando aqui no livro 9, com Jeú, Josafá e alguns deles, Jorão, né? Agora Iacabe também, Elias agora vai aparecer. E quantos homens de Deus vão repreender aqueles homens? Até chegarmos em Ezequias, aonde Senaqueribe vai querer confrontá-lo, aonde Ezequias vai pedir de Deus mais 15 anos para viver. Desculpe. Então, para você entender quanto a história, ela é maravilhosa. Então nós aprendemos isso. Então quando você for pesquisar a história, principalmente dos grandes reis aqui da Bíblia, qual nós trazemos aqui do livro dos Hebreus, que você venha pesquisar a riqueza de detalhes que estes homens tinham e o que eles pagaram um preço alto. Outros foram muito bons, cuidaram muito bem do povo de Israel, tentaram ali colocar o povo para que viesse adorar a Deus, mas o povo desistiram e muitos outros vieram e distanciaram Deus ali do povo. Então o que nós trazemos aqui nesse comentário do MacTube, que está escrito, essa pouca página aqui, sobre esses reis depois de Salomão. Então a história é assim, ela está escrita para nós entendermos ela cada dia mais. Se você gostou do meu comentário sobre a história aí dos reis de Israel, sobre os filhos deles, compartilha, deixa Deus abençoar mais pessoas, deixa o seu like, então deixa o seu comentário para que nós venhamos trazer mais assunto aqui sobre os grandes reis de Israel e o que eles sofreram e pagaram um preço alto. Então, como diz a palavra de Deus, melhor obedecer do que sacrificar. Então, que venhamos ter essa consciência cada dia mais, que senão a história está aí para ser contada através do MacTube, está escrito. Deus abençoe você.